Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar nossa aula de geoprocessamento e gestão ambiental e territorial aqui da UFRA, né, nesse período de pandemia. Infelizmente a nossa aula online, nossa live não foi salvo o som, mas então eu vou salvar aqui e refazer a aula aqui para vocês, para ficar armazenada no YouTube, ok? Então vamos lá. Eu sou geólogo e tenho trabalhado na área de meio ambiente, geoprocessamento e censuramento remoto desde a época de universidade, né? Para quem não me conhece, na época da universidade eu trabalhava com monitoramento e mapeamento de ambientes aquáticos, principalmente na região de Santarém, no Baixo Amazonas, na região do Ituqui, onde nós monitorávamos pirarucus, né? Pirarucus com radiofrequência e mapeava esses ambientes onde esses pirarucus se encontravam, né? Então, frequentemente a gente ia para Santarém mapear a localização desses peixes, né? Pois bem, e também trabalhei com censuramento remoto, com geoprocessamento, trabalhei na área de mineração, trabalhei na área de inteligência, né, na área de segurança, e na área de proteção ambiental no CIPAM, e, enfim, tenho trabalhado também na área de a parte ambiental, né, como consultor da SEMAS em vários projetos da área de mineração, né, aqui no Pará, como consultor na IEA-RIMAS, essas coisas. Então tenho uma pouquinho de experiência aí na área de geotecnologias e vou tentar passar para vocês um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi, passar para vocês, tá? Espero que vocês aproveitem. Beleza? Então vamos começar aqui, sem mais delongas. Pois bem, a importância da gente, nesse momento, se encontrar afastado, né? É importante para que a gente uma pessoa a gente se isolar aí. Tenho certeza que a gente vai ajudar a diminuir o contágio, né, do coronavírus aí, que já ceifou muitas vidas, inclusive de alguns amigos meus, e é muito triste, né, a gente perder pessoas. Então, e mesmo a gente podendo controlar e salvar essas vidas, né? Então, realmente é melhor a gente tentar fazer isso de uma forma virtual até que nós tenhamos uma vacina aí para que possamos estar presentes juntos novamente com segurança. Infelizmente essa é a nossa realidade e eu sei que também não era esse o tipo de... não era dessa forma que eu gostaria de estar dando essa aula para vocês, não da maneira, né, que ela é um pouco, chega a ser um pouco injusta com aqueles que não têm acesso à internet nem computadores em casa, infelizmente, né? Ao meu ver, acho que era muito mais fácil a universidade o governo federal ter arrumado meios de dar um notebook para cada um de vocês aí, alguma coisa assim desse tipo aí, para que a gente pudesse ir acesso à internet, para que a gente pudesse ser uma coisa mais igualitária, né? Infelizmente não é a nossa realidade. Pois bem, então vamos lá. Segundo a resolução 571 do CONCEP, ele estabelece a questão das aulas, das atividades acadêmicas do período letivo suplementar, tá? No formato não presencial, ele estabelece que as avaliações, as provas elas deverão ser flexibilizadas, né? Então, nesse sentido, a gente está fazendo diferente todos os procedimentos. Nós vamos usar vários recursos para avaliar vocês, né, via internet, e aí ao longo do nosso curso a gente vai tentar fazer isso de uma forma que seja mais tranquila para a gente, tá?
contanto que ninguém saia perdendo, todo mundo tenha chance de fazer a coisa adequada. Uma outra coisa que o PLS fala é que as nossas aulas elas são online, tá? A gente vai usar o Google Meeting. E aí eu peço para vocês que vocês participem das aulas presenciais, as aulas online, porque durante as aulas online eu vou estar avaliando vocês, tá? Então é importante que vocês, durante a aula online, mesmo sendo com celular, vocês estejam presentes, para que eu possa avaliar vocês e vocês participarem da aula, tá? Ele é um curso que não é um curso é um curso que não é EAD propriamente dito, né? Então é um curso que vai ter aulas síncronas e aulas assíncronas. Síncronas, ou seja, online, e aulas assíncronas que você pode assistir em casa. É por esse motivo que eu estou regravando essa aula, para que as pessoas que não assistiram a aula possam assistir. Mas eu gostaria de salientar que vocês deverão assistir as aulas online, tá? Isso aí uma questão que a gente estabeleceu que para que a pessoa participe do PLS, ela tem que garantir que ela vai assistir as aulas online, tá? Então, mesmo que tu perca alguma aula, você pode assistir essas aulas que eu vou gravar, mas é importante que você participe das aulas, porque vão ter avaliações durante as aulas, beleza? Então, no artigo 24, no seu parágrafo 2º, ele diz que o acesso principal é através de smartphone. Então, o que acontece? Quando você acessa via smartphone, basicamente, quando me procuraram para dizer que essa aula poderia ser ministrada, eu disse que poderia ser ministrada toda a aula de geoprocessamento, eu poderia ministrar via remotamente. Mas entretanto, eu achava que os alunos teriam acesso via computador. Infelizmente, na resolução lá estabelece que a forma principal de acesso estabelece que é via celular, smartphone. E isso quebrou minhas pernas, porque eu não posso passar um exercício, não posso passar que vocês façam os trabalhos e aprendam a utilizar as ferramentas de geoprocessamento usando software. Eu uso software livre, então é só baixar na internet e instalar no computador de vocês. Então, quando ele estabelece que a forma principal é o smartphone, então isso meio que quebrou minhas pernas, porque o curso todo era prático, né? Praticamente o curso todo prático. E quando ele estabelece que é com o smartphone, então isso já não vai ser tão possível. Então, eu estou adaptando o meu material todinho, estou adaptando para que seja ministrado dessa forma, tá? Então, vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente vai mostrar para vocês como é que faz, mas vocês não vão executar, porque vocês não vão, alguns que tiver pode executar, mas os que não tiverem vão apenas ver como é que faz, tá? Então, isso é uma diferença muito grande nessa forma de lecionar. Então, aqui são os nossos dados principais da nossa aula, tá? Esse curso, a priori, ele é um curso que foi elaborado, direcionado para a engenharia de pesca, mas durante nossa aula nós verificamos que é engenharia de pesca e tem pessoas da agronomia que estão cursando essa disciplina. Então, a gente vai adaptar o curso para que tanto o pessoal de agronomia e o pessoal de pesca sejam contemplados com exemplos sobre gestão ambiental e territorial, beleza? Pois bem, nossas aulas serão de terças e quintas. Vocês vão ver aqui no Meeting, a aula está configurada de 14h30 até 18h30, tanto na terça quanto na quinta. É porque eu não consegui, na terça-feira, deixar até às 16h30. Quando eu altero o horário de 16h30, ele altera da sexta-feira, das quinta-feiras também. Então eu deixei tudo das 14h30 às 18h30, mas a aula de terça-feira ela termina às 16h30.
uma outra coisa, curso de EAD, curso à distância, esses horários muito estendidos, muito extensos, acabam sendo monótonos, chato, né? Então a gente normalmente vai ter que concentrar essas aulas em intervalos menores, tá? Para que não fique uma coisa chata e vocês possam estar acompanhando. A gente tem as aulas vão ser sempre nesse endereço do Meeting, né? Que está aqui embaixo, ó, na sala virtual. Nós também temos um canal de acesso via WhatsApp, tá? Para atender vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Então vocês podem acessar usar tanto o SIGA como ferramenta para comunicação, envio de material. Então vocês podem usar a sala, o SIGA como essa ferramenta para perguntar para mim, tirar as dúvidas, que é um pouco mais lento, tá? Porque eu acesso normalmente 2 vezes por dia. Mas vocês podem usar o WhatsApp, tá? Então aqui a gente criou um grupo no WhatsApp, tá aqui o endereço, é só vocês entrarem com esse endereço aqui, vocês terão acesso ao grupo do WhatsApp, tá? E a gente vai sempre interagir, né? De forma rápida pelo WhatsApp, porque é muito mais rápido e prático, né? Então vocês mandam mensagem, eu já chega na hora e já vejo. Se eu tiver disponível, na hora eu já respondo e já mostro para vocês. Caso no contrário, assim que chegar em casa, eu estiver na frente do computador, eu tento solucionar o problema de vocês. Se for uma pergunta assim, uma questão, eu respondo na hora, mas se for uma coisa do curso, alguma coisa assim, a gente precisa estar na frente do computador, geralmente. Mas é mais rápido do que o e-mail ou o cigarro, tá bom? Pois bem, meu e-mail está aqui, ó, jame@terra.com.br. E aqui são os dados da nossa disciplina. Então a gente vai fazer uma apresentação da disciplina e apresentar plano de curso, enfim, metodologia, e assim a gente vai apresentar aqui a primeira aula. Bom, primeira coisa, relação dos alunos, tá? Então, pessoal, essa aqui é a relação de vocês, dos alunos que estão matriculados. Caso alguém não encontre seu nome aqui, tá? Se você não encontrar seu nome aqui, eu peço que vocês vão lá na coordenação do curso de vocês e verifique a situação de vocês, tá? Até hoje, né, na verdade. Então, até o dia 11, se não me engano. Mas quem não tiver aqui, eu não vou poder lançar nota, tá bom? Então, esse é nosso calendário, né? Começou a aula no dia 10, ontem, e vai até 10 de setembro e vai até o dia 14 de novembro, tá? Então, a gente tem uma programação, né? Todas as terças e quintas, e aí tem uma programaçãozinha que eu já passei para vocês, tem lá no Cigar, tem a programação todinha no Cigar, vocês vão ver lá que está todo o material da disciplina, plano de curso, tudo está lá, metodologia, está todo lá descrito para vocês. Mesmo assim, a gente apresenta aqui nesse material esse slide também está no Cigar, vocês já podem baixar lá no Cigar esse slide, que tem todo esse material exatamente aqui. Infelizmente eu não pude salvar o PowerPoint, ou a apresentação do PowerPoint, em função que ele não tem capacidade de armazenar lá. Capacidade tem, ele só não permite que eu exporte para lá, porque são 80 megas esse slide, então ele não tem como eu levar para lá. Então, como PDF, ele foi de boa. Tá? Então, tem esse arquivo em PDF lá. Quem quiser posteriormente esse arquivo em PowerPoint, na apresentação, pede para mim, solicita para mim que eu faço, jogo no Google Drive, vocês passam o link, vocês podem baixar de lá. Então, a ementa aqui diz conceitos básicos, mostrar os conceitos básicos do meio ambiente, território, né, gestão ambiental, gestão do território, principalmente a questão de geoprocessamento, né, toda a parte de geoprocessamento, né, inclui todas as ferramentas de geo, né, SIG, cartografia, batimetria, geodésia, enfim, todas as áreas envolvidas, a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês aqui no curso, tá? Então, essas 2, 3 primeiras aulas, elas serão mais para mostrar os conceitos, para mostrar, dar uma visão geral.
E a gente vai, como é um curso à distância, nós vamos ter muita leitura, tá? Então toda aula eu vou passar uma leitura para vocês, né? Normalmente essa leitura eu passo de quinta para terça-feira. Então nessa aula de hoje eu já passei lá, está lá no Siga A, uma referência bibliográfica que já está disponível no Siga A, vocês vão baixar, vão ler, e lá no final desse slide, né, que já está no Siga A disponível também, tem uma lista de perguntas do exercício que vocês deverão responder até terça-feira, antes da aula, tá bom? Então está programado para receber até terça-feira antes da aula. Ah, eu não deu tempo. Infelizmente, zerou. Esses exercícios, essas coisas serão avaliações para vocês. Então, vocês deverão responder, tá? Então, estará disponível no Cigar até antes da aula para receber. Então, vocês fiquem espertos aí para preencher esse material aí, fazer esses exercícios que farão parte da nossa avaliação. Então, o objetivo geral é justamente esse, né? Desenvolver uma metodologia com vocês, auxiliar para o uso de geoprocessamento e no monitoramento de gestão territorial, tanto de áreas urbanas como rurais, né? Então, essa aqui é a nossa ideia. E como objetivo específico, né, compreender a forma sólida, os fundamentos do geoprocessamento SIG, entender as análises espacial, geoprocessamento, tomada de decisão de geoprocessamento, entender as principais técnicas de interferência de espacial e informação geográfica, né, SIG. Enfim, nós temos aí uma infinidade de ferramentas com foco na análise espacial, né, utilizando o SIG, para o monitoramento ambiental e territorial. Então, essa aqui é o nosso objetivo. E para isso a gente vai... a ideia, né, eu sempre uso a metodologia aprendendo e fazendo, né, Learning by Doing, porque é uma metodologia que eu acredito que seja melhor para transmitir para vocês a aula e garante que vocês aprendam e se interessem mais pela aula. Infelizmente, né, nesse curso em questão, como algumas pessoas vão acessar via celular, então esse fazendo, né, essa parte fazendo aqui, ela ficou, infelizmente, prejudicada, porque vocês não vão conseguir fazer por algumas pessoas por estarem usando o celular. Então vão ter leituras e análises de conteúdo que serão disponibilizados para vocês. A gente vai mostrar algumas coisas, alguns exemplos práticos, né, da utilização de geoprocessamento na gestão territorial. E a gente vai tentar fazer, né, um acompanhamento individual de vocês, dos exercícios que te passar, das tarefas, tá? Via WhatsApp, ou via celular, enfim, todos os recursos possíveis estarão sendo usados com vocês que a gente possa estar usando, tá bom? Vocês não vão ficar soltos, perdidos aí, né? A gente vai manter esse canal de comunicação para que vocês consigam fazer as coisas. Então, a utilização, a gente vai ter muita discussão e assim, eu pretendo durante o curso trazer algumas pessoas para falar um pouco da gestão ambiental e territorial para vocês, tá? Para passar um pouco da experiência dessas pessoas que trabalham lá. Eu tenho um pouco de experiência durante a minha vida profissional, tive a oportunidade de ter trabalhado em alguns órgãos, né, na área ambiental, e então tenho uma certa experiência, eu posso ajudar vocês também a passar um pouco do que eu passei, do que eu vivi, né? Eu sou de uma geração que antes da internet, né, eu vivi antes da internet e acompanhei toda essa evolução até hoje. Então, eu tenho acompanhado essa evolução tecnológica desde o início, praticamente, da internet. Então, se facilita para mim e passar esse histórico para vocês do que eu vivi. Então, nós vamos usar o Siga como um ambiente para a gente manter as informações para vocês. Enfim, o Siga será nosso aliado
nessa parte aí, né, de gerenciamento das coisas e tal, dos materiais que serão, das comunicações. Então, tudo vai estar lá no SIGA, né? Aí a gente tem algumas outras ferramentas que a gente vai tentar, vai utilizar durante o curso. Esse é o StreamYard, o YouTube, o Google Hangout, o Meeting, que é esse que a gente está usando para as aulas online. O Zoom, no caso não funcione, a gente tem essa ferramenta do Zoom, que é uma outra possibilidade. E ferramentas de perguntas, de interatividade com vocês, que é o Kahoot e o Quiz, e outros aí que possam aparecer aí para a gente estar usando, tá? Todas as aulas serão disponibilizadas no YouTube, no canal que a gente tem no YouTube. Eu peço para vocês que vocês se cadastrem lá no canal, para que vocês recebam essas videoaulas sempre que... E os cursos, os tutoriais, sempre eu vou estar disponibilizando para vocês estarem acessando lá, tá? Então, eu gostaria que vocês fossem lá procurar no YouTube Jamer Costa, tem lá o meu canal lá, e essa aula vai estar disponibilizada aqui nesse canal do YouTube. Então, quando eu falo para vocês a metodologia Learning by Doing, ela diz o seguinte: depois de 2 semanas, quanto é que eu lembro daquela informação que foi me passada, né? Então, se eu apenas leio, aquilo apenas só 5%, daqui a 2 semanas, eu só gravei 5% de tudo que eu li. E se eu vejo uma demonstração, que é o caso das pessoas que vão estar assistindo via celular, ou seja, elas não vão poder praticar, né? Elas não vão poder praticar, então elas vão fixar na sua cabeça, na sua mente, apenas 30% de tudo que eu mostrar aqui, vocês vão fixar na cabeça de vocês daqui a 2 semanas. Já as pessoas que estiverem fazendo, né? Então, se você estiver fazendo o que eu estou falando, aprendendo fazendo, a ideia é que vocês fixem na cabeça de vocês, né, na mente de vocês, 75%. Poxa, é muito grande a diferença. De 30% para 70%. 75%. É por isso que eu adoto essa metodologia, tá? Para que vocês fixem melhor essas coisas, e para o aluno é mais fácil também quando ele se sente participando de uma coisa que ele vai se beneficiar. Por exemplo, como é que normalmente eu faço? Eu dou uma unidade de conservação, um município, sei lá, uma área qualquer, para o aluno fazer um estudo. Cada aluno vai ter sua área. Então, e no final do curso, cada um vai ter um paper, vai publicar um paper. Então, vocês, além de vocês fazerem a minha disciplina, no final do curso vocês vão ter um trabalho para publicar numa revista ou no congresso. E isso é interessante para mim e para vocês, né? Para mim, porque eu saio, eu me sinto realizado em ver que vocês produziram alguma coisa, né? A gente produz junto, né? E isso é gratificante. Eu vou estar orientando vocês, participando desses trabalhos de vocês. Aí eu quero chamar a atenção desses 90% aqui. Sabe quem são esses 90%? É aquele aluno que, além de aprender, ele repassa para os outros colegas. Então, quando você aprendeu usar aquela ferramenta e você começa a replicar esse conhecimento para os seus colegas, você é o que mais aprende nisso tudo. Às vezes isso é interessante, porque às vezes eu tinha facilidade na área de informática. Então, na minha época, eu aprendia muito rápido e replicava isso para os meus colegas. Então, eu sem saber desse negócio todo aí, dessa piramidezinha aí, eu não desconhecia isso, mas eu estava justamente fazendo isso. Eu estava fixando melhor aquele conhecimento meu, porque eu replicava essas coisas para os outros colegas. Então, quando tu olha um colega que você acha que o colega ele aprendeu, está replicando isso, na verdade ele está aprendendo mais do que vocês. Porque muitos de vocês vão estar ali no sistema de demonstração, tá só vendo enquanto ele faz. Mas o seu colega, ele vai estar replicando aquilo que ele aprendeu, ele vai fixar
90% disso em 2 semanas. Isso não vale só para minha disciplina, isso vale para a vida toda, pessoal. Então, isso vale para a vida toda. Aprendam e repliquem isso dos colegas, repassem para os colegas, né? Na minha época tinha muito colega que a gente chamava pano preto, né? Que o cara que não repassava os conhecimentos, né? Segurava o conhecimento para si e não passava, ficava com ele e tal. Mas não seja um pano preto, né? Seja um pano branco aí, né? Então repassem as informações que vocês saem ganhando muito mais do que a pessoa que está aprendendo, beleza? Então aqui nosso esquema de avaliação da UFA não mudou, continua a mesma coisa. Eu só quero chamar a atenção que nós temos 3 provas, NAP 1, NAP 2 e a prova substitutiva. A prova substitutiva ela substitui a menor nota do NAP 1 e do NAP 2. A questão do NAF, né? O NAF, para fazer o NAF tem que ter uma nota igual, maior que 4, né? Então quem tiver nota na média dessas 3 notas aqui inferior a 4 não vai ter direito a fazer o NAF. Então nós temos as 3 provas. Só para dizer para vocês que nós temos uma prova, ela vale 50%, e o resto dos outros 50% é a média de todos os trabalhos que a gente passar, trabalhos e testes que a gente passar. Então cada teste vale 10, a gente soma soma as notas dos testes e divide pelo número de testes. Tá? Isso vai valer 50%. E a prova vale 50%. Então se aqui vale 10 e aqui vale 10, a gente soma e divide por 2, é a nota que você vai ter. Beleza? Isso vale para o NAP 2, vale para a substitutiva, enfim. Só avisando que a prova substitutiva, o conteúdo dela é todo. Tá? É uma prova que vai ter todo o conteúdo programático. Eu também falei aqui para vocês não fazerem, né, na verdade, né? Fazer cópia, plágio de trabalhos da internet. Eu tenho 2 programas que fazem o rastreio dessas coisas. Então, todos os arquivos que vocês forem me enviar, vocês vão me enviar no formato do Word, tá? Não quero nada no formato de imagem, PDF, quero no formato de Word, porque eu vou rastrear para ver se vocês plagiaram isso, se vocês não escreveram da sua forma, né? Você tem que escrever para que não seja plágio, tá bom? É muito ruim de pegar um trabalho de alunos plagiado. Eu já peguei vários alunos com plágio, um texto inteiro copiado, parágrafos inteiros, tópicos inteiros plagiados. E quando eu pego isso, pessoal, além de eu ficar triste com a pessoa, eu dou 0 para ela. Tá? Não vou ter problema nenhum, você é teu amigo, te dei 0, não tem problema nenhum. Eu só levar-te 0 naquele trabalho plagiado, tá bom? Então, peço para vocês que não façam isso. Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode até dar o Ctrl+C, Ctrl+V, mas depois reescreve isso com a tua cabeça. Remonta aquele texto. E o ideal é você pegar 2 ou 3 trabalhos, e desses 2 ou 3 trabalhos, porque são escritos diferentes, tem coisas de conteúdos diferentes, você faz uma mesclagem desses 3 trabalhos, cita as 3 referências, fica perfeito, tá? Você não sai prejudicado e você não desperdiça a tua inteligência, porque tu vai estar trabalhando ela e aprendendo aquilo, tá bom? Aqui eu dei um exemplo de um cara lá esse professor aqui do Espírito Santo, que ele na internet, ele põe lá ele diz que eu tenho um livro dele lá, mas ele realmente roubou, né? Isso é roubo. Ele roubou o livro do professor Frederico Mergulhão, que era um professor aqui da UFRA, que já faleceu, e que esse caboclo aqui, ele pegou todo o livro do professor Mergulhão praticamente, todo o livro, como o Mergulhão escreveu o livro na mão, era tudo escrito na mão, ele no site dele, no livro dele lá, desse professor, está digitado. Então ele digitou o livro do professor Mergulhão, só que o animalzinho, além de digitar, ele roubou, né, as figuras do professor Mergulhão. Isso aqui tudo são desenhos do professor Mergulhão, era um professor de fotogrametria, e ele
aproveitou tudinho e não citou em nenhum momento o nome do professor Frederico Mergulhão. O livro diz que é dele. Para minha surpresa, eu tinha um site que foi apagado pela Terra, que descontinuou o reservatório de site lá. E eu tinha um site que tinha esse material aqui, ó. E aí eu vi que o cara também plagiou minha apostila de geoprocessamento e sensoramento remoto. A minha surpresa é essa. Já tentei entrar em contato com ele e ele não me responde. Mas enfim. Mas eu quero chamar a atenção aqui que o animalzinho ainda fala aqui, ó. Ele nota: a produção desse livro está autorizada, freeware, deixa que o usuário faça a citação do autor disponibilizada na ficha catalográfica do livro. O autor é seu professor, respeite-o, seguindo as normas de citação proposta pelo PT. O cara ainda tem essa cara de pau de dizer que ele é o autor e pede para que os alunos citem ele. E ele não se deu o trabalho de citar. Nem me citar, nem citar o professor Frederico Mergulhão. Isso é um picareta. E isso está no YouTube, se ele ver, ele vai ler e vai se mancar. Porque isso ele poderia ser processado por estar plagiando o trabalho dos outros. Bom, então aqui tem as nossas referências biográficas, estão lá no SIGA A, tá pessoal? Elas estão lá no SIGA A. Então eu gostaria que vocês olhassem. No SIGA A vai ter uma outra referência que eu deixei lá, que é a que eu passei pela nossa aula de hoje, vai estar lá no SIGA A disponível para vocês, tá? Para vocês baixarem lá. Ela não consta aqui, eu vou botar depois. Bom, sistema de informação geográfica, né? Sistema, o sistema é formado por um conjunto de equipamentos, enfim, de entrada, de análise e de saída, tá? As informações, elas estão no banco de dados. Normalmente esses bancos de dados, na verdade, são tabelas, né? São dados, imagens, vetores, né? Arquivos vetoriais. E essas tabelas, elas são conectadas entre si, entre os vetores, enfim, são as informações. E essas informações, elas são relacionadas ao espaço geográfico. Então, sistema de informações geográficas, elas estão relacionadas a alguma coisa na superfície do planeta ou de outro planeta, enfim, de outro sistema solar, qualquer coisa. Então, é sistema de informações geográficas. Qual a importância dele, né? A importância do sistema da geotecnologia, ela vem facilitar o monitoramento ambiental, porque ela permite, de forma rápida, a um menor custo, eu monitorar grandes áreas do meio ambiente, ainda mais no nosso país, que é um país continental, né, de dimensões gigantescas. E a gente tem dificuldade de acesso e de recursos para fazer esse monitoramento. Então a gente tem que fazer esse monitoramento e executar essas fiscalizações com menor custo, né? Ou seja, tu vai mapeia, vai na certeza onde está o problema. A sistema de informação geográfica em inglês é GIS, então vocês vão ter no meu texto, assim, muitas vezes eu ponho SIG, outras vezes eu ponho GIS, tá? Mas é a mesma coisa, só está em inglês e português. É um sistema que ele permite informatizar. Hoje é informatizado, mas ele já foi de forma não informatizada, né? Ele já foi de uma forma de papel, né? A gente executava isso antes de forma de papel, né? Então, hoje, ele deixou de ser de forma de papel, passou a ser, com o advento dos computadores, passou a ser usado, informatizado o sistema. Captura, armazena, manipula, analisa, gerencia e apresenta, né, esses resultados, na verdade, dados espaciais. Então, aí tem N aplicações, né? N aplicações, onde ele possibilita, né, a identificação daquela ocorrência, ou seja, eu encontrei um negócio que tem a floresta, e do meio da floresta surge um buraco lá. Então, o que é esse buraco, né? Então, primeiro a identificação, identificou o buraco, identificou lá a alteração da paisagem. Aí você vai qualificar aquele buraco. O que tem naquele buraco?
consegue determinar o que é aquilo? Pode ser uma queimada, pode ser um desmatamento, pode ser uma área alagada, pode ser um garimpo, pode ser o rompimento de uma barragem, enfim. E aí você pode também quantificar esse negócio. Você pode quantificar, por exemplo, quanto de área foi alagada, quanto de área foi desmatada, qual a área do garimpo, qual a distância do garimpo, eles fizeram uma estrada, qual a distância dessa estrada, dessa abertura, qual a distância dessa abertura até o rio. Normalmente tem um rio que dá acesso. Enfim, vocês conseguem quantificar isso também, tá? Então, essas técnicas são aplicadas para várias funções do monitoramento, tá? E N possibilidades, tá? Então, você pode monitorar áreas plantadas, reflorestamento, recursos naturais, enfim. Tudo aí a gente pode usar no geotecnologia. E o monitoramento é o estudo, acompanhamento contínuo sistemático do comportamento do fenômeno, de eventos, situações específicas, cujas condições desejamos identificar, avaliar e comparar. Desta forma, é possível estudar a tendência ao longo do tempo, ou seja, verificar as condições presentes, projetando situações futuras. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de mineração. Nessa empresa de mineração, a gente, quando chegou, antes de a gente começar a trabalhar, o que a gente fez? A gente fez uma fotografia, né? Uma fotografia do ambiente, tanto do ambiente social, do ambiente do meio físico e do meio biótico. Como assim? No meio social, a gente fez um estudo para ver a renda das pessoas, para ver as condições que as pessoas moravam, da questão da saúde, quais eram as doenças que eram presentes naquele momento, antes de a gente chegar. Bom, a questão de drogas, de violência, tudo a gente fez esse registro inicial. E do meio ambiente, a gente viu a qualidade do ar, né, a questão de particulados em suspensão, a gente viu a questão da água, qual a qualidade da água, a turbidez da água, a quantidade de água presente, o regime hidrológico, enfim, a gente fez isso também. A gente também fez uma análise arqueológica, também a gente fez também arqueológica, verificou se tinha alguns restos, alguns indícios arqueológicos. O que mais a gente fez? A questão das APPs, a gente fez esse registro, como a gente encontrou a área? O que tinha de APP, que é a área de proteção permanente, ou seja, a vegetação que acompanha os rios, como é que estava isso antes de a gente chegar? Porque o que a gente não queria, quando começasse a trabalhar, o IBAMA ou a SEMAS viesse com a gente e disse, olha, vocês desmataram aqui a área aqui em torno do rio. Então, para que não ocorresse isso, a gente fez esse raio-x dessas situações, para que a gente não pudesse ser culpado, né, não pudesse ser culpado por um crime ambiental que nós não tínhamos feito. Mas como a gente comprou essas áreas, a gente comprou todas essas áreas, então a gente acabou assumindo esse passivo ambiental e a gente reflorestou, né? A ideia era reflorestar todas essas áreas para que não houvesse esse problema. Então e a gente monitorava, quando começou a trabalhar, a gente começou a monitorar essas informações, até mesmo para que não ocorresse. Vou dar um exemplo. A questão do rio. O rio estava com uma água límpida. E aí começou a aparecer turbidez, e essa turbidez, né, esse material turvo, poderia ser gerado pelo tráfego de carro, levantando poeira, ou pelo desmonte da rocha, né? A gente lá tirando, remexendo aquela rocha lá, o material lá do solo poderia estar gerando material particulado que se deposita no rio e vai dar uma cor barrenta, né? Digamos, turva, né? No rio, e aí a população poderia reclamar. Então, se a gente identificasse isso, a gente já daria um jeito de fazer uma bacia de contenção para que esse sedimento depositasse, para não chegasse no rio daquela forma, né? Turva, né? Então, a gente criaria mecanismo para controle desses problemas. E isso de todas as áreas, tá bom? Então, esse monitoramento é usado principalmente para avaliação dos impactos ambientais, tá? Isso que eu estava falando agora, tá? Para que a gente, quando quando a gente vai trabalhar numa determinada área, a gente tem que deixar no mínimo no mesmo padrão que a gente chegou, né?
ou melhorar, né? Esse é o ideal, né? O ideal é que te deixe um padrão melhor do que a gente encontrou. Toda atividade humana, ela gera um impacto ambiental. Ela, de certa forma, ela vai gerar algum impacto ambiental. Então, a gente tem que minimizar, mitigar esses problemas que a gente vai causar. Então, por isso que é o papel de nós, engenheiros, né? A gente vai corrigir esses problemas com o intuito de minimizar esses impactos. Falar um pouco da história do gel, né? Então, começou aqui da forma analógica, como eu estava falando, na forma de papel. Começou com o Dr. John Snow, que ele estudou o surto de cólera em Londres, onde ele mapeou as pessoas que tinham cólera. Então, ele mapeou essas pessoas que tinham cólera em Londres e plotou no mapa onde elas moravam. E aí ele identificou que essas pessoas se concentravam próxima de uma bomba d'água. Naquela época não tinha rede de esgoto, né? Não tinha, né, cano e tal. O que tinha era em cada região da cidade, no meio lá de uma determinada área, tinha umas bombas d'água, uns poços artesianos, poço, né? E tinha uma bomba que puxava a água de baixo e a pessoa preenchia lá seu vasilhame lá com água e sua bacia e levava para sua casa, né? Então todo mundo fazia fila naquela bomba e, e puxava a água do poço e utilizava aquela água. Então ele descobriu que todo mundo que morreu que estava aquele surto de cólera, que morreram, né? As pessoas que morreram, elas se utilizavam da mesma fonte de água. O que ele fez? Ele achou então que fosse aquela bomba d'água fosse a causadora da doença que estava se proliferando ali naquela região. Então o que ele fez? Ele pegou, lacrou, né? Proibiu que as pessoas utilizassem daquela bomba d'água lá. E com isso ele acabou descobrindo que era aquela bomba d'água, porque depois que ele lacrou, cessou a contaminação de cólera naquela região. Então ele acabou descobrindo, né, o Dr. John Snow, ele é dito como o pai da medicina da epidemiológica, né, dos estudos epidemiológicos, ele é o pai do estudo epidemiológico. Então todas essas doenças epidemiológicas, elas se baseiam justamente na experiência do Dr. John Snow lá em 1854. Bom, mas aí com o advento dos computadores, né, lá em Harvard, Dr. Michael Goldschild, ele começou a trabalhar com geoprocessamento, fazer algumas análises, né? E seu grupo lá, seu Michael lá começou a fazer pequenas rotinas, né? Lá em Harvard, então vários mestrados, vários doutorados, vários alunos de graduação começaram a desenvolver pequenas rotinas, aplicativos e algoritmos para fazer alguma determinada função. Tipo, lembrando que esses aí eram supercomputadores, naquela época eram computadores enormes, né, tipo ENIAC. Então que quando ele ligava, fazia um processamento, queimava lá uma porrada de válvula, né? E, e era muito complexo. Então ele fazia, por exemplo, vou dar um exemplo, ele jogava as coordenadas geográficas de um determinado ponto e esse computador calculava a área daquilo lá. Então essa tarefazinha aí, era uma tarefa que foi feita, uma pessoa desenvolveu esse algoritmo, entrava com as coordenadas, fechava o polígono e calculava a área. Então, vários aplicativos desse sentido foram feitos, tá? E lá em Harvard, né, principalmente para usos militares, né? Nessa época aí tinha muito apoio dos militares, que os militares incentivavam, o governo americano sempre incentiva com bolsas, essas coisas, para que sejam desenvolvidos essas metodologias que sejam aplicadas para fins militares, né? Bom, mas foi lá com o Dr. Roger Tonneson. O Dr. Roger, ele é dito como o pai do SIG, do GIS, porque ele desenvolveu lá no Canadá o primeiro sistema de informações realmente geográficas. O primeiro sistema foi desenvolvido lá no Canadá,
um sistema de informação geográfica do Canadá, o GIS. Tá? Ele usava vários computadores, IBM, Sperry, Univac. Então, a primeira aplicação de geo mesmo, né, um banco de dados armazenado e tal, foi lá do Canadá. Então, isso tudo, esse levantamento todo foi na escala de 1 para 50 mil. Só para dizer para vocês que a gente agora, isso aqui lá na década de 60, a gente só agora nessa década passada, a gente terminou de fazer 1 para 100 mil. Então, 1 para 100 mil a gente terminou agora. O Canadá já está com 1 para 50 mil desde a década de 60. Então, a gente já tem muito trabalho para mapear aqui no Brasil. Né? Em 1969, o Dr. Jack Dangermond, ele era ex-membro do laboratório de Harvard. Então, o que ele fez? Ele se aproveitou daquelas ferramentas, né, daqueles conhecimentos lá de Harvard, daqueles aplicativos, e condensou tudo isso em um programa, desenvolveu um programa chamado ArcInfo. ArcInfo, ele desenvolveu o ArcInfo. Foi esse programa, isso já tinha alguns computadores já de médio e grande porte. Esses computadores que ele desenvolveu, esse programa que ele desenvolveu foi usado em alguns computadores e foi aplicado em várias prefeituras espalhadas pelo mundo afora. Então, esse cara ganhou muita grana e esse software dele era um software caro, é um software muito caro, mas era aplicado para o registro a parte de IPTU, essas coisas das cidades, né? Cadastro. Então, esse software começou a ser difundido no mundo inteiro, o ArcInfo. Então, eles ganharam muita grana com isso. Em 82, começou a surgir o desenvolvimento do sistema de informação tal de Fort Hood, que em 84 se transformou no GRASS 1. Depois eu vou explicar. O GRASS é um software que juntou aqueles conhecimentos de Harvard, só que agora num ambiente que não era pago, num ambiente free, num ambiente livre, diferente da Ansys, que é um ambiente de um software proprietário que o cara cobra bem caro para ter esse aplicativo. Bom, mas aí, no passar do tempo, esse ArcInfo, quando teve o advento do Windows 95, né, e onde os programas todos tiveram que deixar de ser só texto, né, o ArcInfo era todo texto, você tinha que ter uma espécie de uma bíblia do lado para poder escrever a linha de comando. Então, quando começou a ter o Windows, começou a ter as janelas, as caixinhas e tal, que aí essas caixinhas, essas janelas, elas trocaram aquele ambiente que tu tinha que escrever tudo por um simples clique, né, umas opções, e os próprios algoritmos se encarregava de escrever esses comandos. Então, e aí o ArcInfo passou a ser ArcGIS. Hoje a gente tem o ArcGIS em 3 versões: ArcGIS ArcInfo, que é o topo. Nós temos o intermediário, que é o ArcGIS ArcEditor, e nós temos o ArcGIS ArcView, que é o mais baratinho. Esse ArcView ele custa 3 mil, ele custava, não sei quanto está custando, mas custava em torno de 3 mil reais, 3 mil dólares na época. Quando o dólar era R$1, eu comprei comprei 2 versões, comprei 2 licenças, então era 3 mil reais, então 3 mil dólares, 3 mil dólares, 3 mil reais. O outro, se não me engano, eram 15 mil dólares e o outro em 50 e poucos mil dólares. Então, essa era a diferença. Então, imagina, 50 mil dólares hoje vai te dar uns 25 mil dólares, vai dar quase 200 pau, né? Quase 150 mil reais o ArcInfo, o ArcGIS ArcInfo. Então, realmente são para poucos para comprar, né? É muito caro. Então, normalmente as pessoas compram o ArcView, o ArcGIS ArcView, que é o mais baratinho, custa 3 mil reais ou 3 mil dólares. E só que tem um detalhe: esse ArcGIS ArcView, ele não tem, ele é limitado nas suas na sua linha de comando, nos seus algoritmos, né, que estão embutidos nele. Então ele tem umas limitações
tecnológicas. A pessoa não pode ter algumas ferramentas que não estão disponíveis nele. E a pessoa tem que estar limitada naquelas funções que estão disponíveis naquela versão. Já em 2002, a gente tem o surgimento aí, o Gary Sherman começou a desenvolver o QuantoGIS. Esse QuantoGIS, quando foi em 2009, ele foi lançado a versão número 1, versão 1 do QuantoGIS, tá? Que é o QGIS, que é o software que a gente mais usa, é o software que atualmente é o software mais desenvolvido dessa área de gel livre, pelo menos que eu conheça. É o software que a gente tem mais trabalhado no mundo inteiro aí, está sendo as pessoas ajudando a desenvolver ele, tá? Que é um projeto do Open Source Geoespacial Fundação, tá? Da Fundação de Dados Abertos Geoespaciais. Então é um software livre, que é esse que a gente vai usar aqui no curso, que a gente vai tentar usar com vocês no curso, mostrar para vocês essas ferramentas disponíveis nele, tá? Para que vocês possam aplicar isso lá na frente. Então, o futuro do GIS, né? Então, o futuro do GIS, a gente diz o seguinte, que cada vez está mais presente nas nossas vidas, com alguns aplicativos customizados para a gente, tipo, para procurar aqueles GPS de navegação para te localizar e te levar para um determinado ambiente. Nós temos alguns aplicativos como o Mapioma, enfim, tem outros aplicativos, N aplicativos na internet aí que se utilizam, os aplicativos de iFood, essas coisas que te localizam onde tu mora e faz o trajeto. Então, todos esses aplicativos, né, de Uber, tudo está usando geoprocessamento, né? Usa ferramentas de geoprocessamento. E, então, todos estão migrando para a internet, né? Então, hoje os dados vão estar tudo na internet. Tu não vai ter mais software desktop. Software desktop é aquele que tu usa no teu computador. Hoje você vai usar software que você acessa, os algoritmos que você acessa via rede da internet. Então, você acessa a internet, está acessando lá, e você acessa o programa, pega os dados do banco de dados da internet mesmo, roda, processa, gera tudo lá, gera tudo, nada fica no teu computador, a não sei se tu grave no teu computador os resultados. Mas você desenvolve tudo na internet. Essa é a ideia no futuro, que seja tudo conectado na internet. Então as vantagens do SIG moderno são essas que eu falei para vocês, né? Que desde o desenvolvimento do software a gente tem evoluído, né, em hardware, e aí depois vem acompanhando o desenvolvimento do hardware, vem acompanhando o desenvolvimento do software. Então isso vem lá os processadores mais potentes, os HDs mais robustos, os monitores coloridos, as mesas digitalizadoras que tiveram um papel importante no início do GEL aqui, né, informatizado, porque elas permitiam passar os mapas analógicos, ou seja, os mapas em papel, por formato digital. Né? Eu usei muito isso, eu tenho até uma na minha sala que está desativada, mas está lá. As placas de vídeo, as memórias RAM e a difusão pela internet. Né? Então, essas coisas são a vantagem do SIG moderno. Então, como o hardware se tornou muito mais poderoso, mais rápido, né? Com grande capacidade, então permitiu que o GEL se desenvolvesse de uma maneira muito mais rápida, né? Melhor, né? Mais eficiente atualmente do que quando eu comecei a trabalhar. Eu me lembro que a gente comprava a imagem Landsat, custava, se não me engano, R$ 1.000 uma imagem Landsat, e a gente encomendava ela vinha numas fitas streaming, e essas fitas streaming a gente tinha que ir lá para Sudã para baixar, porque só lá tinha a leitora disso. E a gente passava a manhã toda para ler, para recortar e gravar no disquete. Era uma manhã toda para fazer isso. Somente isso. E na hora que a gente armazenava em disquete. Então eu me lembro que esse trabalho que eu fazia na região do Ituqui, ele ocupava 34 disquetes. Na primeira vez que eu fui lá, o disquete lá do 26º disquete corrompeu. Quando eu cheguei no Amazon para ler o disquete, descompactar os disquetes, né? Cada disquete ocupava 1.44 megas. Quando eu chegava lá no 26º, o disquete lá estava corrompido. Ou seja,
eu tive que descartar aquele disquete, pegar mais um disquete, uma caixa de disquete, e de novo formatar todos os disquetes e levar de novo na Sudan para fazer todo o procedimento novamente. Só que tinha que agendar, porque aquele procedimento era agendado lá. Não podia chegar lá e fazer, porque tinham pessoas fazendo lá esses trabalhos, então tinha que pagar para fazer isso aí. Pagar não, tinha que marcar para fazer esse trabalho lá. Pois bem, então, os sistemas operacionais, eu vou falar um pouco do sistema operacional, porque com o surgimento do Windows 95, os computadores de sistema operacional passaram a ser 16 bits. Eu me lembro que uma vez contei isso, sabe, essa história, quando a gente foi, eu mais uma galera aqui do Brasil inteiro, a gente foi para Brasília, convidado pelo governo canadense, eles iam apresentar o Radasat para a gente. E naquela ocasião os caras disseram, olha, as imagens são essas e tal, elas são de 16 bits, mas a gente não tem software ainda para ler essas imagens disponível no mercado, não tem software em sistema operacional. Então a gente está esperando sair o Windows 95 e 16 bits para poder vocês usarem softwares, aí sim vão ter softwares que vão poder ler essas imagens. Ou seja, eles tinham lançado um satélite que a gente não conseguia ler essas imagens se elas não tivessem sido convertidas para 8 bits. Então, essas imagens de 16 bits, para aproveitar o máximo potencial dela, a gente teve que esperar o surgimento do Windows 95 para poder ler essas imagens com softwares adequados, né, para que ela pudesse ler essas imagens. E esses SIGs desktop, que são esses SIGs que a gente instala nos nossos computadores, eles foram difundidos no mundo inteiro. Então, todo órgão público tinha em suas máquinas, todo aluno não, quase todo mundo, né, que trabalha na área tinha o seu ArcGIS instalado, o seu ArcInfo instalado nas suas máquinas, geralmente de forma não oficial, né, digamos assim, né, ou seja, pirata mesmo. Eu fui dar um curso em Brasília no termo da época lá e o pessoal, todos os órgãos públicos lá tinham, incluindo os órgãos de segurança, tinham lá seus ArcViews, ArcInfo, tudo pirata instalado nas suas máquinas. Se os órgãos que fiscalizam têm, né, imagina os outros. Né? A gente falou do sistema de coordenadas, né, de Descartes, né, que é composto pelo sistema de coordenadas x e y. Tá? Poderia ter mais uma coordenada, que é a z, que é a altitude. A gente falou do tipo de ponto, né? Então, ponto é um par de coordenadas, a linha é um conjunto de pontos interligados, né? Vértices e nós, que são os pontos de inflexão. E os polígonos, que justamente é um conjunto de pontos interligados, onde o primeiro ponto se conecta com o último, formando uma área fechada. Tá? E esse é usado para calcular a área, a linha para calcular a distância e os pontos para calcular as coordenadas. A gente mostrou aqui os pontos, mostrou a linha, mostrou os polígonos, enfim. Mostrou aqui também dessa forma aqui, de como é feito. Só lembrando que o ponto é um par de coordenadas, a linha são um conjunto de pontos interligados e o polígono um conjunto de pontos interligados, sendo que ele forma um looping fechado, ou seja, o primeiro ponto se conecta ao último ponto, fechando a poligonal. Se esse primeiro ponto não tiver tendo a coordenada exatamente igual ao do primeiro ponto, então o polígono não é fechado, não é uma poligonal fechada, é uma poligonal aberta, não chega a ser um polígono. Tá? E aí a gente falou aqui da questão dos atributos. Então no SIG, toda feição vetorial, todo vetor, ele tem uma tabela associada, ou seja, um ponto, eu tenho uma tabela do ponto, onde cada ponto tem um identificador, tá? Pode ter alguns atributos. Então, esses pontos eles estão interligados com outras tabelas. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui em Belém o código do IPTU das casas. Né? Então, cada casa tem seu código lá, que é o endereço da rua, a área da casa, o nome do cidadão, ou um código qualquer do bairro, sei lá. Isso na CODEM. Lá na CEFIM, que é a Secretaria de Finanças, onde ela vai fazer a cobrança do IPTU, tá?
ela vai pegar esse PIN, esse identificador. Lá tem um cadastro do nome do proprietário, enfim, tem de onde o cara nasceu, o estado do cara nasceu, a data de aquisição da imagem, o valor do imóvel, alguma taxa referente, qual é o tipo de taxa que deve ser cobrado, né, do imposto, enfim. E aí lá na Cefins, eles utilizam dessa ferramenta aqui para calcular o valor do teu IPTU. As tabelas são conectadas entre si. Então ele pega essa área aqui e utiliza na fórmula lá do cálculo do IPTU, da área construída, da área do imóvel, enfim, dos benefícios que tem na rua, se a rua é asfaltada, se não é asfaltada, se tem coleta disso, se não tem coleta disso. Todas as informações são avaliadas para o cálculo do IPTU. Então por que se usar geotecnologias, né? No Brasil, principalmente no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem uma mega diversidade, né? Nós temos, para ter controle da questão da agricultura, da, da questão do reflorestamento, do desmatamento. Então a gente tem que ter esse controle, né, dos nossos recursos, né, tanto recursos hídricos, recursos minerais, então tudo isso aqui a gente, para mapear tudo esse controle, a gente precisa de uma ferramenta que seja ágil. E nada melhor do que uma imagem de satélite para poder mostrar essas coisas de forma rápida. As dimensões do Brasil, né, ela tem quase as mesmas dimensões, este, oeste, norte e sul, 4.319, né, de Ponte Seixas, no Paraíba, até a Serra do Contamana, lá no Acre, né? Nós temos no Roraima, lá o Monte Caburaí, e nós temos no extremo sul do Brasil, no Arroio do Chuí, a Praia de Cassino, onde estão, nesse espaço do Brasil, nós temos vários tipos de vegetações, né, espalhadas aqui ao longo do Brasil, né? E aí, pô, o SIG segue para quê? O SIG serve para resolver problemas ambientais, de áreas, né? Tudo relacionado a dados espaciais. Aí eu mostrei aqui para o pessoal, por exemplo, uma história aqui que nós tínhamos aqui, a Serra do Onça, que é níquel, né? Uma rocha máfica, outra máfica que tem níquel, a Serra do Puma, que está aqui, ó. E essa área verde aqui, ó, é o limite da terra indígena do Chiquinho do Cateté. Aqui a Serra Arqueada, que é ferro, que pertence à Vale. Enfim, isso aqui foi pesquisado na década de 60, mas quando a gente chegou a pesquisar em 90, a gente nunca adentrou na terra indígena para fazer pesquisa nenhuma, porque é proibido, né? É proibido entrar na terra indígena, é proibido fazer mineração em terra indígena. Se alguém faz mineração em terra indígena, possivelmente é ilegal, né? Porque para se fazer mineração em terra indígena, tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Que eu saiba, nunca ninguém teve isso. Então, não existe mineração em terra indígena legalizada. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou apenas na Serra do Onça, que está toda fora da terra indígena, e da Serra do Puma só trabalhou até o limite da terra indígena, né? Então, o que acontece? Eu contei essa história aqui, que essa região aqui, dessa linha amarela para essa área verde, era uma área que era do município de Água Azul do Norte. Aí o município de Água Azul do Norte, como para chegar nessa área tinha que passar por dentro do município de Orilândia, então eles entraram num acordo e passaram essa área de Água Azul do Norte para Orilândia do Norte. Aí Orilândia do Norte começou a prestar os serviços que a prefeitura, né, serviços da prefeitura para essa comunidade aqui que morava aqui nessa região. Só que uns 6 meses depois disso, nós chegamos nessa área para fazer mineração e eles não sabiam, enfim, eu sabia, mas era um passado muito distante, então, porque nessa rua aqui existia aqui, na rua, nessa estrada aqui, nessa época era tudo vegetação, era igual como está aqui, né? Na década de 60, os caras desciam lá em Marabá e vinham pelo rio Itacaiunas, seguiam pelo rio Cateté até chegar aqui. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma abertura aqui, e por helicóptero eles desmontaram um Jeep e desmontaram o Jeep, por helicóptero trouxeram as peças do Jeep todinho aqui e montaram esse Jeep aqui. Então nessa área aqui tinha uma estradinha, essa estrada fazia isso aqui, ó. Essa estrada aqui em cima é chamada estrada do Jeep, porque o Jeep era uma estrada para um carro só, ele fazia esse percurso aqui. Então essa área aqui, quando a gente chegou, houve um problema, porque o que acontece?
a mineração, a Água Azul do Norte vendo que ia ter royalties de mineração, enfim, royalties de pesquisa e tal, né, dos serviços prestados, de ISS, porque isso é outro problema, por exemplo. Então, isso é recurso para a prefeitura. Então, eles pediram a área de volta. Eles pediram a área de volta. Uma outra coisa, por exemplo, isso vale para vocês, né? Vocês deverão tomar cuidado com isso. Isso serve para a vida de vocês. Por exemplo, se você vai fazer um serviço aqui nesse lago aqui, só de pesca aqui, vai fazer um trabalho aqui de secreção de peixe e tal, a empresa te contrata. Então, tu vai fazer um serviço. Esse serviço, o ISS, tu tem que pagar para a prefeitura onde você executou o serviço. Não é pagar aqui em Belém, ou da cidade onde tu estás. Tu tem que pagar onde você executou o serviço. Então, nessas duas serras aqui, nós fizemos vários furos de sondagem, centenas de furos de sondagem. Esses furos de sondagem, cada furo de sondagem desse custava em torno de 150, 100 a 150 mil. E cada furo desse aí pagava ISS, 5 a 10%, lá, sei lá quanto que é, 7%. Então, esse 5%, vamos jogar 5%, esse 5% de 100 mil, para cada furo, tinha que ser pago para a prefeitura de onde foi executado o furo. Então, a gente tinha que saber em que município pertencia essas áreas. Aqui nós tínhamos 4 municípios. Nós tínhamos Água Azul do Norte, nós tínhamos Ourilândia do Norte. Essa região aqui pertence a Paraupebas e São Félix do Xingu e Tucumã. Então, esses municípios queriam saber em que parte do município, em que região do município havia sido feita a sondagem, para poder cobrar o imposto. A priori, isso foi uma confusão generalizada, né? Porque a priori os caras pagavam imposto lá em Goiânia, porque a empresa de sondagem era de Goiânia, então eles pagavam imposto lá em Goiânia, outras vezes lá em Paraupeba, enfim. Achava que não ia ter custo. Aí os caras entraram na justiça e recorreram e ganharam. Então a empresa teve que pagar novamente os impostos para a prefeitura correta, né? Porque eles executaram o serviço nas prefeituras lá. Então, o SIG serve para resolver essas questões espaciais, tá legal? Então, essa região aqui que estava sob júdice, né? A prefeitura de Águas Azul do Norte quis de volta ela. Só que aqui está enterrado, porque essa região aqui, eu acho que pertence a Paraupebas. Então, uma das ferramentas muito usadas por vocês, que é o Google Earth, ele é uma ferramenta que todo mundo usa praticamente, né? Para se localizar, para identificar, até aqueles aplicativos. Todos os aplicativos hoje em dia têm o Google, né? Praticamente você se localiza usando o Google, né? Até o WhatsApp, quando você manda a tua localização, teu colega, olha, eu estou aqui, aí manda a localização de onde você está, ele abre o Google mostrando o trajeto para você chegar lá onde o seu amigo está, né? Localizando ele. Então, é uma ferramenta muito boa, né? E fácil de saber, você pode acessar por aqui, você tem um histórico de imagens da área, enfim, uma ferramenta simples, usuários normais podem acessar sem problema algum, sem ter conhecimento nenhum sobre sensoramento remoto. Então, os mapeamentos de bioma para acompanhar o deslocamento, né, da questão das dunas, para ver se está diminuindo, se está aumentando, se elas estão se deslocando, enfim. Aqui o monitoramento de paragominas. Então você pode fazer aqui, ó, com aquela ferramenta que mostrei, ó, você pode selecionar as imagens de acordo com o ano. Aqui é 84, aqui é 90, aqui é 95, aqui é 2005, 2013, 2016. Então você pode, através dessas ferramentas, verificar as mudanças que ocorreram na tua área ao longo dos anos. Em que ano foi que foi desmatada aquela região. Então isso é importante para a gente acompanhar, para ver os passivos ambientais, os problemas, né, para acompanhar quem foi que desmatou a área. Bom, atualmente tem esse problema na terra indígena Itu-Natatá, né, a gente tem acompanhado pela televisão aí, Belo Monte, então os caras começaram a invadir a terra indígena Itu-Natatá. Então quando a gente vê aqui as imagens de 2011, olha, toda intacta. Quando a gente pega de 2017, 2016 para cá, olha, basicamente aqui em 2018 e 2019, olha como é que foi. Essa imagem aqui de trás aqui é de 2019. É de 2019 essa imagem. E olha como está toda já detonada já. E ela, minha tendência é detonar mais ainda. Então,
os caras vão cada vez mais invadindo essas áreas. Hoje, e com esse nosso governo que a gente está tendo aí, os caras não estão tendo fiscalização, não estão incentivando a fiscalização, pelo contrário, estão apoiando as invasões em terra indígena, né? Pensamento, infelizmente, de quem nos governa, pensamento não muito ambientalmente correto, né? Eu, em particular, os caras acham que um índio, só porque tem uma terra indígena grande, né? Uma terra indígena grande dessa, tipo, tem 100 índios para toda essa área. Pessoal, os índios eram donos dessas áreas. Eles viviam nessa área bem antes da gente. E diferente da gente, o índio, ele trata uma montanha como um deus. Às vezes trata um rio como um deus. Então, sem desmerecer as outras religiões, mas eu respeitando cada religião, se um índio ele olha para uma montanha, para uma serra, e enxerga essa serra como um deus, vai a gente, homem branco, destruir o deus do cara? Só para pensar, né? Então, cada um tem que respeitar a vida do cara e dos outros e não porque achar que é uma área grande, que nessa terra indígena tem índios isolados, tem índios que nunca tiveram contato com o homem branco, né? Agora imagina, ontem deu na televisão ainda há pouco aí que um índio flechou um cara aí, né? O cara foi tentar, não sei se foi aqui, se foi em Rondônia, mas o cara foi tentar entrar em contato com os índios, esses índios que são isolados, e os índios acabaram flechando a pessoa da FUNAI lá que estava lá. Então, a gente causa assim o maior causador de problemas para esses índios, porque eles não têm doença, né? Não têm contato com os vírus, e a partir que o homem branco chegue, né, a gente carrega com a gente uma porrada de vírus que, para quem não está imunizado, se torna uma ameaça mortal, né? Então, para ter contato com esses índios, tem que estar muito bem preparado, porque a gente pode estar transmitindo doenças e acabar dizimando os índios, né? Então, esses contatos com os índios isolados têm esses problemas. E aí, a gente invadindo essas áreas, a gente está causando um descontrole aqui na área, né? Eu falei o exemplo de Redenção, que uma aldeia fica no meio da cidade. E a cidade cresceu em volta da aldeia. Ou seja, o índio não vai ter onde pescar, onde não vai ter onde caçar. Conclusão, só vai sobrar para o índio roubar, né? Se não tiver apoio de ninguém, ele vai querer comer, e não tem onde tirar. Ninguém emprega o índio, então ele vai acabar fazendo coisas que não deve, infelizmente. E a gente falou do arco de desmatamento, né? Que é onde está ocorrendo o desmatamento atual na Amazônia. A gente tem a maior pressão de desmatamento da Amazônia. Ela se dá nessa faixa aqui que vai invadindo para a Amazônia. E aí os governos da Amazônia, né, os governos, tanto os federais, estaduais, ao longo desses anos, né, para conter esse avanço desse desmatamento para essas áreas verdes, então o que foi feito foi a criação de várias unidades de conservação e várias terras indígenas protegendo essas áreas. Então a gente olha aqui na Amazônia, toda a Amazônia, né, da América do Sul, todos os países, a gente vê a quantidade de terras indígenas que está em laranja e em verde são as unidades de conservação estaduais e federais. Então a gente vê aí, ó, essas áreas protegidas justamente para conter esse avanço de desmatamento, tá? Então aqui a gente tem aqui em vermelho são os focos de calor, ou seja, onde está ocorrendo desmatamento, onde está ocorrendo pressão na vegetação. E aí você olha esse foco de calor, né? Normalmente eles ocorrem fora da área, né, das unidades de conservação terra indígena, mas frequentemente isso também tem ocorrido em algumas unidades de conservação, né? Em algumas unidades de conservação você vê presente essa atuação do homem fazendo essas atividades que normalmente são atividades ilícitas, né, em unidade de conservação terra indígena, e aí cabe ao governo controlar e monitorar isso para evitar que esse avanço se dê ao longo dessas unidades de conservação.
Tá? Isso é uma das funções básicas do monitoramento, é conter esses avanços aí, dessas áreas. Então você tem o levantamento das informações, pode ser no campo, né? Pode ser os dados ser coletados, como o IBGE faz o censo, né? Dados oficiais. Você pode fazer dados pontuais, pesquisas pontuais. Você pode ter registros contínuos, como os dados meteorológicos. Nós temos estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? O mundo inteiro, na verdade. Nós temos nas cidades análise de qualidade do ar, da água, enfim. Temos uma rede de sensores espalhados aí, o INEMET, enfim, o INPE, tem vários órgãos que têm sensores espalhados aí que tem essa função de fazer esse monitoramento dos dados de qualidade do ar e do meio ambiente. Tá? As cidades normalmente têm esses sensores aí espalhados aí. Também você pode ter os dados topográficos, dados de localização, né? Você pode usar GPS, tem várias variedades de GPS, estações de trabalho, GPS, uma robótica, enfim, você pode espacializar esses valores aí. Então aqui a gente termina a nossa, acho que foi aqui que nós terminamos. Deixa eu ver, foi aqui que nós terminamos a aula de hoje. Nós terminamos aqui e a gente continua na próxima aula, pessoal. Valeu? Até a próxima.